Acompanhe quais foram as notícias mais acessadas da quarta semana do mês de janeiro de 2019, agora no Top 5 do Portal Me. A quinta notícia mais acessada desta semana. Influenza causa morte de estudante de Nagano. A mãe da vítima, aluno do primário, informou à escola que a causa da morte foi influenza. Saiba mais sobre essas complicações. O governo da província de Nagano informou no dia 22 deste mês que um estudante de uma escola primária morreu em decorrência das complicações da influenza. O aluno, cuja idade não foi revelada, estudava em uma escola na região norte de Shinshu. Segundo seus pais, depois de ter sido infectado pela influenza, seu quadro se agravou. A causa da morte foi encefalopatia. A epidemia de influenza ocorre em todo o Japão. Segundo o governo de Nagano, até o dia 13 deste mês, 63 escolas suspenderam as aulas, do primário e do ginasial. Em Awadi, na província de Hyogo, 7 internos de um asilo para idosos morreram por conta da influenza. Na terça-feira, soube-se que somente os funcionários da instituição estavam vacinados. De acordo com o portal da saúde do governo brasileiro, as complicações causadas por infecções com o vírus influenza tipo A incluem choque séptico, falência respiratória, síndrome da angústia respiratória aguda, hipossecmia refratária, falência renal, falência múltipla de órgãos, rabdomiólise, quebra rápida de músculo esquelético, devido à lesão no tecido muscular, encefalopatia e infecções bacterianas secundárias. Portanto, não se pode subestimar a influenza, devendo buscar prevenção e tratamento o mais rápido possível. Veja agora qual foi a quarta notícia mais acessada da semana. Subaru, suicídio por excesso de trabalho, e 770 milhões de ienes de horas extras não pagas. A Delegacia do Trabalho de Ota reconheceu o suicídio de um funcionário, tendo como causa o excesso de trabalho, e também encontrou horas extras não pagas. A Delegacia do Trabalho da cidade de Ota, na província de Gunma, reconheceu que o suicídio do funcionário de 46 anos, em dezembro de 2016, foi por excesso de trabalho. O Karoshi, na Subaru, o advogado dos familiares enlutados, informou sobre o caso, em coletiva de imprensa realizada no dia 24. A investigação apurou que se desenvolveu um quadro de depressão, pela sequência de repreensões e das longas jornadas de trabalho, com muitas horas extras diárias. O funcionário trabalhava no Departamento de Assuntos Gerais da montadora, da planta da cidade de Ota. Antes do suicídio, ele teria feito 105 horas extras no mês. Por conta da investigação interna sobre a jornada excessiva, mais um fato veio à tona. No período de 2015 a 2017, a Subaru não pagou cerca de 770 milhões de ienes para 3.421 funcionários, pelas horas extras. E esta foi a terceira notícia da semana. Espertinho é preso por golpe do café, em uma loja de conveniência. O sujeito quis dar uma de espertinho na loja de conveniência, mas estava sendo observado. A polícia foi chamada, e apesar de contestar, prendeu o golpista. Um cliente pediu e pagou por um café quente de 100 ienes, em uma loja de conveniência, na cidade de Nakagawa, na província de Fukuoka. Ele recebeu um copo branco, mas se serviu na coluna do lado do latte. Esse café custa 50% a mais, ou seja, 150 ienes, e o copo é diferente. Enquanto isso, o espertinho estava sendo observado por um cliente, que chamou a polícia. Flagrado, o assalariado de 62 anos, residente na cidade, disse que tinha errado o botão na hora de se servir. O gerente conferiu o conteúdo e havia latte, e não café preto no seu copo. O homem foi levado para a delegacia. Preso pelo golpe do café, durante o interrogatório, assumiu o delito, e ainda teria dito que fez o mesmo outras vezes. Esta é a nossa segunda colocada das notícias mais acessadas desta semana. Subaru com produção parada em Gunma. A montadora Subaru está com a produção suspensa em sua planta de Gunma. Veja os motivos. A única planta de veículos acabados da montadora Subaru, na cidade de Ota, está com a produção suspensa desde a noite de 16 deste mês. Segundo a imprensa, ainda não há previsão de retorno da produção na planta que fabrica 9 modelos da montadora. Segundo informações, foi encontrado um problema nas peças fornecidas por um outro fabricante. Ainda não se sabe a causa do problema,
e o fornecimento está parado. Isso já afetou a produção de mais de 10 mil unidades de veículos. A montadora prevê atrasos na entrega de veículos que foram encomendados pelos clientes. Segundo o jornal Asahi, o problema foi detectado na direção assistida elétrica, no motor que ajuda na operação do volante. A montadora está com dificuldades de encontrar substitutos que atendam ao padrão de desempenho da Subaru imediatamente, sem perspectiva de retomada. Apesar de existir um plano de reiniciar a produção no dia 28 da próxima semana, nenhuma das fontes consultadas explicou sobre os funcionários e trabalhadores. Há cerca de 400 trabalhadores brasileiros na indústria. E chegamos na nossa notícia mais acessada da semana. Como foi que o brasileiro, que assaltou uma loja de conveniência, foi encontrado tão rápido? A polícia informou que logo localizou o autor do assalto à loja de conveniência, por ter deixado cair o seu smartphone. Mas ela teve uma ajuda fundamental. No assalto à loja de conveniência, ocorrido no dia 16 deste mês, na cidade de Okayama, na província homônima, o ladrão deixou cair o seu smartphone. Na ocasião, a polícia só informou que foi por isso que se pôde localizar o assaltante. O brasileiro, Felipe Colionimi Tichita, de 27 anos, residia próximo ao local. Só mais tarde foi informado sobre a fundamental participação de um ajudante, o qual estreou em novembro do ano passado. Trata-se do cão pastor alemão, de 1 ano e 6 meses de idade, treinado para farejador, por uma policial especializada. Foi ele quem resolveu o caso, em menos de 1h30. Veio sendo treinado desde março do ano passado. O jovem pastor alemão, chamado de Art, que recebeu um smartphone como pista. Passados 40 minutos do crime, a equipe de investigação iniciou a operação de busca, e em menos de 1 hora, Art parou em frente ao prédio de apartamentos, onde morava o brasileiro. Antes da busca, os policiais levaram as cenas das câmeras de segurança. Identificado nas imagens, ele foi preso. Confira outras notícias no portal Me, para o Japão e para o mundo.